Olá, pessoal. A gente volta aqui falando ainda da Grande Guerra. Estou compartilhando aí com vocês a minha tela. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também, para vocês retomarem aí fora da videoaula, tá bem? No nosso último trecho, a gente encerrou falando um pouquinho sobre a política de alianças, né? Então, esses países desenvolvidos eles formaram alianças entre eles de acordo com os seus interesses e essa aliança ela envolvia um compromisso desses países de que no momento que um deles entrasse em um conflito, os demais ofereceriam, né, a participação, ofereceriam todo tipo de ajuda, inclusive entrando no conflito. Esse acordo da política de alianças que transforma o conflito de um conflito local, que a gente vai falar hoje do estopim da Primeira Guerra, em um conflito mundial. Quando a gente fala das causas da guerra, a gente, em muitos sites, em muitos materiais, a gente encontra o assassinato do Francisco Ferdinando, né, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, como a causa do conflito. E, na verdade, o assassinato do arquiduque, ele é apenas o estopim. Por quê? Vejam aqui, vocês podem acompanhar no mapa, eu vou colocar a flechinha lá, né? A gente tem aqui embaixo o Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro, como eu disse para vocês, dominava um território que existiam povos, onde viviam povos que não desejavam estar sob o domínio dos povos austríacos. E o Francisco Ferdinando, ele vai fazer um desfile, né, em Sarajevo, uma cidade onde existe um grupo muito forte de resistência a essa dominação austríaca, e ele e a sua mulher Sofia são assassinados por um jovem da Sérvia. Então, esse conflito inicial é entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Era um conflito de dimensão localizada, mas no momento que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Sérvia, como é aliada do Império Russo, essa aliança vai ser colocada em prática. Por um mês, do momento que o arquiduque é assassinado até o início do conflito, várias negociações acontecem na tentativa de impedir que outras nações entrem também no conflito, tentando impedir um conflito mundial, mas que essas negociações não vão levar a nenhum resultado. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Sérvia aciona automaticamente a sua aliada, que é o Império Russo, a Alemanha, percebendo a entrada, né, do Império Russo, também acaba declarando guerra à Rússia e automaticamente já vai declarar guerra à França também, porque são vizinhas, né? No momento que esse conflito estoura assim, com muita rapidez, mais de 14 países, né, ao longo aí de 6 meses, mais de 14 países estarão envolvidos nesse conflito. Veja, o Império Austro-Húngaro, vamos retomar, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. No momento que a Sérvia entra na guerra, o Império Russo também entra na guerra, apoiando a Sérvia. Em seguida, o Império Alemão entra na guerra, apoiando o Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, declara guerra também à França. Em que momento que a Grã-Bretanha entra na guerra? Para chegar na França, a Alemanha invade um território que se coloca como neutro, que é a Bélgica. Então, no momento que para chegar na França, a Alemanha invade a Bélgica, a Grã-Bretanha
acha aquilo uma afronta, né? Invadir um território neutro que não está em nenhuma aliança, e aí entra também em guerra ao lado da Tríplice Entente. Algumas coisas aqui são importantes. A Itália era uma aliada, teoricamente, era uma aliada da Alemanha. Mas nesse momento ela não se manifesta, ela vai permanecer neutra de alguma forma, rompendo com o acordo estabelecido pela política de alianças. Em 1915, com base em muitas negociações, em muitas promessas, a Itália ela entra na guerra ao lado das nações da Entente, ao lado dos aliados da França e da Grã-Bretanha, porque geograficamente a França não queria se defender da Alemanha aqui e ter que se defender da Itália aqui também. Então, eles farão uma série de promessas relacionadas a territórios, a vantagens comerciais e econômicas, para que a Itália não entre na guerra ao lado da Alemanha. Essa primeira fase, né, esses primeiros movimentos, quando os alemães vão enviar suas tropas aqui para lutar com a França, passando pela Bélgica, quando uma outra parte das tropas alemãs vão começar as batalhas aqui com o Império Russo, e mesmo as guerras, né, as batalhas que acontecem aqui na Península Balcânica, então a gente vai ter a Romênia, a Grécia, né, a gente vai ter o Império, a Bulgária, o Império Turco, né, o Império Otomano entrando ao lado dos alemães e do Império Austro-Húngaro. Então, esse primeiro movimento a gente chama de guerra de movimentos. Então, são quando as frentes de batalha se formam e a Alemanha ela tem uma intenção de fazer uma guerra rápida, porque todos os países, não apenas a Alemanha, mas todos os países acreditavam que a guerra ia ser muito rápida. Todos eles acreditavam que com muita rapidez venceriam os seus inimigos, o que a gente sabe que não é o que acontece. A guerra vai se estender aí por 4 anos, graças à segunda fase da guerra. Então, até o final de 1914, esses exércitos se movimentam na direção desses territórios em batalha, formando 3 frentes principais. A frente ocidental aqui na França, a frente oriental aqui, né, entre o Império Russo e a Alemanha, e a frente balcânica, tá? Mas em seguida, nós entramos na segunda fase da guerra, é uma fase que caracteriza a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheiras, tá? O que são essas trincheiras, né? As trincheiras, eu vou abrir aqui uma foto para vocês. Ela é basicamente uma linha divisória. Na França, ela praticamente cortou a França de norte a sul, tá? Vão se formando fendas, os soldados vão abrindo grandes fendas de aproximadamente 2 metros, tá, no chão. Eles forram essas fendas com tábuas de madeira, com sacos de areia, né? E esses soldados se estabelecem dentro dessas fendas, como a gente pode ver aqui na imagem, né? E eles seguem, então, as batalhas, não mais com um ataque direto, né, de movimento, mas como uma guerra extremamente parada e cruel dentro dessas trincheiras, tá? As trincheiras marcaram a Primeira Guerra Mundial, principalmente no território francês, né? Eles faziam, então, essa fenda, né, de um dos exércitos. Então, você tinha, por exemplo, o exército francês de um lado e um espaço de aproximadamente 100, 200 metros, às vezes, de distância, e você tinha uma nova fenda
com o exército inimigo, então com o exército alemão em frente. Esse território entre uma trincheira e a trincheira inimiga era chamada Terra de Ninguém. Muitas vezes ela era era espalhado na frente dessa trincheira, arame farpado, né, pensando realmente na possibilidade de um ataque. Era uma guerra extremamente cruel, era uma guerra parada, que mexia muito com os ânimos desses soldados, porque eles ficavam ali dentro daquele buraco, literalmente, aguardando um ataque. Então, muitos soldados morreram nos ataques, morreram pelas doenças causadas dentro dessa trincheira, a gente já vai falar por quê, né? E o ganho em termos de batalha era muito pequeno, porque o avanço que um exército fazia em relação ao território do inimigo era muito pequeno. Tá? Então foi uma realidade de guerra extremamente cruel que acabou frustrando muito essa população que vinha, né, trazia aí em sua herança uma época de muita prosperidade, que nós falamos aqui no começo, toda a ideia da Belle Époque, a ideia do desenvolvimento, da capacidade do ser humano de criar, foi frustrada por essa tremenda crueldade que aconteceu em função das trincheiras. As trincheiras, inicialmente, elas eram organizadas, eram forradas com madeira, mas muitas vezes elas eram improvisadas da maneira que fosse possível. E dentro dessas trincheiras, todas as atividades eram realizadas. Então, quando nós lemos os relatos desses soldados, você tem relatos de soldados que dizem que eles comiam dentro dessas trincheiras, que chovia, então se formava uma lama muito grande, né, no chão dessas trincheiras. Essa lama, às vezes, a própria terra, né, dessa fenda começava a se desfazer, então essa lama já não ficava mais no chão, mas ela chegava, às vezes, até a altura do joelho desses soldados, misturado com essa lama, né? Em momentos de ataque, esses soldados ali, os soldados feridos, os soldados mortos, acabavam se misturando, né, a esses soldados que continuavam combatendo. Em momentos que eles não estavam sob ataque direto, mas estavam ali sob a iminência de um ataque. Então, as necessidades fisiológicas também eram feitas, né, ali no meio dessas trincheiras. Nós temos relatos muito dramáticos de soldados que dizem da presença excessiva dos ratos, né? E que muitas vezes eles combatiam com os ratos, grandes quantidades de rato mordendo os pés, machucando os soldados, e que muitas vezes, inclusive, a região da trincheira ficava sob um ataque por tão longo tempo, né, que a chegada de alimentos, de, né, itens essenciais ali para a sobrevivência acabava ficando suspensa. Então, que esses ratos acabavam também virando alimento desses soldados. Então, os relatos são, assim, muito cruéis, estão disponíveis na internet, tem livros específicos sobre os relatos dos soldados, vale a pena vocês darem uma olhada e verificarem aí a crueldade desses relatos. A guerra de trincheiras, ela impõe uma alternativa para que essa guerra se solucione. E que alternativa é essa? São o uso de novas tecnologias, novas ferramentas, novos armamentos usados nessa guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial vai trazer também o uso de diferentes instrumentos que não haviam sido utilizados em outras guerras anteriores, né? Então, toda aquela tecnologia que
havia marcado os anos anteriores à guerra, ela vai ser utilizada agora nesse momento para quê? Em favor da guerra, a serviço da guerra e constantemente, né, consequentemente, a serviço da morte, tá? Então nós vamos ter o desenvolvimento das granadas, nós vamos ter o desenvolvimento das metralhadoras, né? A aviação, o motor a combustão vai passar a ser utilizado para guerra nos tanques. A aviação vai ser utilizada agora para fazer os ataques aéreos e para jogar, né, fazer o ataque de bombas nessas trincheiras. Então, toda aquela tecnologia que havia se desenvolvido anos antes vai ser utilizada a serviço da guerra. Um aspecto que a gente sempre perdão, fugiu a palavra. Um aspecto que a gente sempre ressalta, quando a gente fala da Primeira Guerra, são as armas químicas, né? Um desenvolvimento muito grande na área química no início do século XX, ele vai ser colocado na guerra a partir de 1915. Os alemães são os primeiros a utilizar os gases venenosos. Então, eles utilizam o gás cloro num ataque ao exército francês e argelinos, né, formado por franceses e argelinos. A Tríplice Entente responde à altura desenvolvendo o gás mostarda, né? Os gases venenosos, eles são muito cruéis, né? Eles se espalham com uma velocidade muito rápida, eles vão atingir não apenas soldados, mas eles alcançam a população civil, né, dessas regiões. Então, eles vão matar não apenas soldados sufocados e envenenados, mas eles acabam também prejudicando a população civil, que não está diretamente ali envolvida na batalha, no conflito. Ele acaba envenenando a água, então mata as plantações, alcança as próprias plantas da região. Então, o uso dos gases venenosos e o pavor que esses gases provocam nesses soldados que desconheciam essa arma vai ser assim amplamente divulgado na época, né? Depois vai render, inclusive, aí alguns acordos internacionais que buscam aí encontrar um pouco uma ética, né? Uma ética mínima para esses momentos de guerra. Mas toda essa tecnologia vai ser colocada a serviço da guerra na tentativa de solucionar essa guerra extremamente parada aí, que é característica da guerra de trincheiras. Para a gente encerrar esse trecho, né, não quero que ele fique tão extenso, em 1917 é um ano determinante para a guerra. Os países aliados, a Tríplice Entente, ela está enfrentando um momento bastante delicado, né? Em abril, os Estados Unidos entram no conflito. Até esse momento, os Estados Unidos eram uma nação neutra, mas era uma nação que estava, de alguma forma, assessorando, né? Ainda que tentando manter a sua neutralidade, mas assessorando os países da Tríplice Entente. Os Estados Unidos entram na guerra diretamente por conta do ataque aos seus submarinos, o ataque aos seus navios feitos pelos submarinos alemães. Então, aquela ideia de respeitar os navios, uma vez que o mar é considerado como um território internacional. Os alemães não respeitam esse código e eles não respeitam por quê? Porque eles sabem que os Estados Unidos oferecem recursos, principalmente para a Grã-Bretanha, e que esses recursos chegam na ilha por meio dos navios. Então, a ideia da Alemanha é, de alguma forma,
impedir que qualquer tipo de recurso alcance a Grã-Bretanha. E para isso, eles precisam bombardear os navios. Com os navios bombardeados, os Estados Unidos, na figura do presidente Woodrow Wilson, da época, ele é um pacifista, na verdade, mas ele acaba convencendo o Senado de que é necessário entrar no conflito. Os Estados Unidos não entram no conflito só por isso, é importante a gente mencionar isso, tá? Eles entram no conflito também porque eles, durante toda a guerra, assessoraram os países da Tríplice Entente. Assessoraram vendendo materiais, vendendo alimentos, esses materiais, artefatos de guerra, armamentos, né, munições. Eles emprestaram dinheiro, então eles veem o seguinte: se essas nações perderem a guerra, os Estados Unidos vai ter uma grande dificuldade em reaver esses capitais que foram investidos nos países da Tríplice Entente. Então, é fundamental para os Estados Unidos que esses países vençam a guerra, até para que eles possam honrar os seus compromissos. Então, essa ideia, essa motivação econômica é importante ser levantada e somada à questão dos navios que foram atacados. Em 1917 também, o Império Russo sai da guerra, porque nós temos, a partir de 1917, a Revolução Russa, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas a Rússia internamente entra numa grande revolução, num colapso, e ela não tem, né, uma das exigências da população e de toda a manifestação que acontece, né, dentro da Revolução Russa, é exatamente a saída da Rússia da guerra. Então, no fim do ano, a Rússia vai abandonar o conflito, vai estabelecer um acordo de paz com a Alemanha, um acordo unilateral, e sai da guerra, tá? Em função desse conflito interno. A saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos são aspectos muito importantes. De maneira especial, a entrada dos Estados Unidos, porque a entrada dos Estados Unidos traz uma nova força para esses exércitos extremamente debilitados, extremamente cansados, desesperançosos da Tríplice Entente, tá? Então, isso vai colaborar para que a guerra se tome novos rumos e que acordos comecem a serem celebrados, né, das nações, e esses acordos são unilaterais, eles são individuais, esses acordos de paz. Então, a gente não tem um acordo onde acaba a guerra para todo mundo e pronto, acabou. Não, essas nações vão estabelecendo acordos unilaterais. Então, a gente vai ter primeiro o Império Austro-Húngaro, a região balcânica estabelecendo acordos, aí você vai ter, por último, a Alemanha firmando o acordo com as nações vencedoras. Tá? Mas é importante a gente ressaltar a importância aí da entrada dos Estados Unidos, né, nesse momento de conflito, que traz uma nova esperança aí para esses soldados que já estavam guerreando. Tá bem? Então, por enquanto, falando assim, em linhas gerais da guerra, eu vou disponibilizar aqui nos comentários alguns links, né? Os links para vocês lerem um pouquinho sobre as trincheiras, e também um vídeo que mostra o assassinato do Francisco Ferdinando, explica um pouquinho o assassinato do Francisco Ferdinando. Também tem um documento que fala, no geral, da Primeira Guerra, um arquivo produzido pelo Estado de São Paulo, é bem interessante, vai estar aqui os links para vocês pesquisarem. Beijo da Pro, a gente volta para falar do encerramento da guerra, o fim do conflito, o Tratado de Versalhes e as consequências desse grande conflito para o mundo.